Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês? Vamos então dar continuidade no nosso curso de tarô e hoje a gente vai falar da carta da morte. Se você está acompanhando as aulas, não esqueça de deixar teu comentário, deixar tua pergunta, tua dúvida, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho para não perder nenhuma das aulas, tá? Estou montando a playlist aqui para vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, já tem as aulas todas gravadinhas numa playlist aqui no meu canal. Vai lá, assiste várias vezes, estuda cada arquétipo da carta para você ter a compreensão e esse autoconhecimento dentro dos arquétipos do tarô. Então a gente vai tirar algumas referências do livro, lembrando que é o livro Manual do Tarô, que é uma referência que eu estou tirando aqui para o nosso estudo com as cartas, tá? E hoje a gente vai falar dessa carta misteriosa. Vamos começar com a carta do tarô de Rider-Waite. Então, se você tem o teu deck aí, pega teu deck, olhe para tua carta e vamos estudar esta carta. Uma carta aí que surge um pouco de medo, um pouco de receio. Nossa, será que eu vou morrer? Gente, a carta aqui pode falar de morte física, morte morrida? Pode falar de morte física. Mas é uma carta que fala de transformação, de mudança drástica, de algo que aconteceu ou que vai acontecer. Não tem choro, não tem nada que vai impedir que aconteça essa transformação, essa mudança, né? Vamos tirar alguma referência aqui no livro, então? No livro diz assim algumas referências que eu vou ler para vocês. De repente, se vocês têm um pouco mais de conhecimento, vocês vão captar a informação. Caso não tenha, escreva no teu caderno a dúvida. O que é isso? O que é aquilo? Ah, não entendi o que é isso. Eu vou colocar no caderno, depois eu vou pesquisar. Então, perdão. Quero que vocês vá buscar conhecimento. Não fique só nessas aulas. Busque conhecimento. Compre o livro, leia, estudem, tá? Que isso é conhecimento. Então aqui diz, no 13º dia após o nascimento de Cristo, apareceu os reis magos, a estrela guia. Uma referência, tá? O ano lunar tem 13 luas. Número 13, que é a carta da morte. Número 13 é um número do azar, vamos dizer, né? Número do azar. E aqui no livro, esse arquétipo da carta, que é o arquétipo da morte, o que você entende ao ver esta carta? Olhe para ela. Se você tem o teu deck aí, pega e analise e olha. O que remete para você à morte? A morte é mudança? É transformação? É uma mudança que vai acontecer, querendo ou não? É um despertar de consciência? É você sair de uma situação e partir para uma outra situação? É um salto quântico na consciência? O que mais que você pode interpretar um significado da carta da morte? Ah, ela é uma carta positiva? Depende do seu ponto de vista, depende da pergunta, tá? Ela é positiva, mas ela também é uma carta negativa, certo? Então, tudo vai depender da sua tiragem, do que você está perguntando, né, da pergunta, o que vai depender daquilo que você vai tirar, tá? Se você tira a carta do dia, por exemplo, sai a carta da morte, ela pode estar trazendo uma tensão, né? Uma tensão para você ficar mais atenta a mudanças na tua vida. Pode estar falando de saúde nos ossos, né? Tem tudo a ver aqui, o esqueleto humano, né? Se tira uma carta que sai para saúde, sai a carta da morte, é para tomar cuidado com a saúde em relação aos ossos, né? Alguns problemas nos ossos. O que mais que a gente pode ver, ó? Aqui nessa carta, ela tem um rio aqui embaixo. Parece que isso aqui é um monte de árvores, ó. Então, o que tá dizendo? Que aqui o cavalo, toda essa cena, está em cima de algo. E aqui, ó, é embaixo. Então, parece que ele está em cima de uma montanha, né? Parece que está em cima de uma montanha. Por que ele não está lá embaixo e está em cima de uma montanha? A morte está acima de todas as coisas? Ou a transformação está acima de todas as coisas? Como que a morte chega num cavalo branco? Como que a transformação da tua vida chega num cavalo branco? Uma bandeira? Olha aqui atrás, ó, tem dois pilares aqui.
O que remete a esses dois pilares? Lembra da carta da sacerdotisa? Carta da sacerdotisa que tem os dois pilares lá simbolizando Jaquim, né? Uns falam Joaquim, né? Boaz e Jaquim. E atrás dos pilares, algumas montanhas ali, ó, e o sol, né? Será que então, após da morte, vem uma clareza de sua consciência? Após a sua transformação radical, vem algo bom? Momento difícil que vai trazer um momento bom, né? Aqui você vê que tem uma pessoa no chão, né? O cavalo passa por cima ali. Aqui tem uma mulher com o teu filho ajoelhado diante da morte, como se a morte chegasse e elas ajoelhassem. Então, assim, é hora, olha só que interessante essa carta, é hora de você aceitar o que está acontecendo, né? É hora de aceitar o que vem, o que aconteceu, o que vai acontecer. É hora de aceitar, é hora de se curvar diante dos momentos difíceis, né? Diante da mudança, da transformação. Se abra, se permita, se dobre, seja flexível aos momentos que você está passando. E aqui você vê um sacerdote. Olha bem a tua carta aí. Um sacerdote diante da morte de pé. E duas pessoas ali ajoelhadas. De certo ali uma mãe e uma filha, né? Porque aparenta ser uma mulher e uma criança. Uma mãe e uma filha se ajoelhando diante da chegada da morte. Muito interessante essa carta. Vamos ler lá no livro algumas referências. A morte como liberação, como a volta ao lar. Muitas das pessoas acreditam que a morte, né, é uma passagem, né? Que aqui nós estamos numa passagem. Algumas pessoas acreditam dessa forma, né? Que aqui é uma passagem e que quando a gente partir, sair do nosso corpo físico, passar para outra dimensão, lá, de fato, é o nosso lar. E que aqui a gente está passando por uma experiência de crescimento, desenvolvimento, aprendizagem. Você tem essa noção? Ou você já está em outro patamar de que não é necessário a morte física e que o corpo físico é uma energia que transmuta? Você já chegou nesse conhecimento? Né? Então tudo vai depender daquilo que você acredita, daquilo que você entende, porque é o seu processo de evolução. Eu não vou chegar aqui e falar para você, ó, é isso, isso, isso e acabou. Não. Você vai tirar as tuas cartas com a tua intuição, com aquilo que você percebeu da carta, que você tirou de dentro de você através do arquétipo. Não tenha medo. Não tenha medo da sua intuição, daquilo que vem nas cartas. Acredite em você. Lógico, tem que estudar, tem que ter a base. A base eu tô passando aqui para vocês, tá? Mas nada robótico. Vocês é que vão se desencontrar, se encontrar, na verdade, se encontrar dentro do conhecimento do tarô, tá? É isso que eu quero trazer neste curso para vocês, tá? Outra coisa que a gente vai ler aqui, ó, da carta de Rider-Waite, vou deixar aqui para vocês que não tem o seu deck, tá escrito assim, ó. Símbolos no tarô de Waite. Em vez da morte, um dos cavalheiros do Apocalipse com a bandeira preta. Dentro, a rosa mística, que é esse desenho aqui, ó. Se você não sabe o que é rosa mística, escreva no teu caderno e vá pesquisar. Símbolo da vida e dos desejos purificados. Esse é o significado, mas tem muito mais significado, tá? No elmo, uma pena vermelha. Uma pena vermelha. Símbolo alquímico da pedra filosofal. O rio, como imagem de movimento eterno e do desenvolvimento, sobre ele o barco fúnebre do faraó, o caminho para uma nova vida, tá? Símbolos do tarô de Waite. E aqui diz assim também, o sol como símbolo da imortalidade. Então, se aqui a pessoa morreu e tem um sol aqui, e o sol ele traz vida, é uma passagem. Aqui tá dizendo também algo da tua vida que vai passar, que está passando, mas que vai ter sucesso depois. Não fala só da morte física, a gente fala de transformação, de mudança de vida. Se você faz uma pergunta para o financeiro, é uma mudança no financeiro. Talvez está passando por momentos difíceis, mas que vai ter uma solução, que vai ter uma clareza. Se é no relacionamento, a mesma coisa, uma transformação, uma mudança, um renovo, algo que você está passando,
A própria palavra diz passando, vai passar, tudo isso vai passar, né? O sol como símbolo da imortalidade. Rei, mulher e filho se ajoelham ali, ó, mulher e filho se ajoelham, ao passo que o sacerdote enfrenta a morte de pé. Sacerdote enfrenta a morte de pé. Força dada pela certeza da fé. E aqui é como se ele estivesse caminhando e ele teve que parar ali, né? A morte chegando e aí a morte para. Ela para, só que a morte ela quer continuar. O cavalo tá com a perninha levantada ali querendo continuar. E aí para esse sacerdote na frente, essas pessoas se joelham na frente. Aí você tem que entender, através da pergunta e do que você tá tirando ali nas cartas, será que as coisas estão paradas na sua vida? Será que tem algum movimento querendo seguir e você tá impedindo? Tá? A morte é a passagem natural para a próxima etapa da existência. Ou a transformação é a passagem natural para a próxima etapa da existência. Olha que forte. Né? A morte fala o que também? Que nada é para sempre, que tudo uma hora acaba, que tudo uma hora que acaba tem um recomeço, que nada é duradouro para sempre, né? Também fala disso. Qualidades, o grande desapego, é hora de desapegar. É hora, a carta da morte ela também fala que é hora de você olhar mais para aquilo que realmente importa, que é a vida, que é a consciência, que é a existência. O grande desapego, morra e transforma-se. Diga adeus. É hora de seguir, é hora de ir. Não é momento de interferir o processo. Tá doendo, mas tem que continuar. Não adianta querer parar. O que é lei divina, o que é lei universal, que vai acontecer, vai acontecer. Criar lugar para o novo, voltar para casa, como eu já falei. Fingir-se de morto, medo de morrer. Então aqui, ó, no livro tá dizendo que essa pessoa que tá deitada aqui, ó, ela está se fingindo de morta. Por que ela está se fingindo de morta? Medo de morrer. Bom, eu vou me fingir de morto aqui, porque vai que essa morte chegue em mim, então eu vou fingir que eu já estou morta para que essa morte não me mate. O medo. O que a carta da morte também está dizendo? Deixa o medo de lado. Vai com medo mesmo. Levanta e anda. Levanta e anda. Ó, interpretação positiva da carta. Já falei bastante coisa aqui, ó. Vamos lá. Perturbação com a mudança próxima e com a renovação. Então, assim, positiva, mas na verdade está sendo negativa, porque é uma perturbação de uma mudança, de uma renovação. Aí vem o medo da mudança, o medo do renovo. O medo é falso, o medo não existe. Para que ter medo? Por que eu vou ter medo? O que a gente tem de perder ao ter medo? Ou o que a gente ganha ao ter medo, né? Geralmente tem um ganho nas coisas, inconscientemente. Fim de uma fase. Uma forma positiva, tá? Uma forma positiva aqui tá dizendo fim de uma fase, fim do sofrimento. Vamos lá então, continuando, tivemos um corte aqui, mas vamos continuar. Então essa interpretação da carta de Rider-Waite, da carta da morte, de uma interpretação positiva, perturbação com a mudança próxima e com a renovação. Fim de uma fase. Fim de um sentimento. Desistir de hábitos, né? Se você tá num processo aí de mudança de vida, também fala de você desistir daquilo que te paralisa, desistir daquilo que não te traz vida. Carta da morte. Desistir daquilo que não te traz vida, tá? Bom, tirei algumas coisinhas do livro, tem bastante coisinhas aqui que ele vai trazendo pra gente ter essa compreensão, tá? Mas é isso, gente. Carta da morte simboliza
mudança, transformação, atenção também, cuidado com a saúde nos ossos, cuidado com o medo, não tenha medo do que pode vir, não tenha medo do seu processo, não tenha medo do que você está passando, tudo é uma fase, tudo passa, está vindo uma mudança, está vindo ou já veio, é uma carta assim de uma ação rápida, de uma mudança drástica, de algo inesperado, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na carta de Marcélia. Olha só como que é a carta da morte do tarô de Marcélia. Você vê que é um esqueleto, né? Ele não está com armadura, tem bastante diferença entre um e outro, tá? Então, se você quer também o conhecimento do tarô de Marcélia, vou dar uma palhinha aqui também. Você vê que é um esqueleto, né? Um esqueleto ali, andando por cima de cabeças, mãos, né? Mãos ali, ossos, e com uma foice, né? Ali parece um rio, né? Parece um rio preto. Aí tem umas coisinhas aqui, ó, que parece uma plantação, uma erva, uma folha. Tem azul, tem amarela. O que simboliza essas plantas nascendo no meio dessa morte toda de pessoas, de mãos, ossos? Isso aqui é um osso. O que simboliza, gente? A transformação, a renovação, a vida após a morte, o final do sofrimento e o recomeço de um novo início, né? Vamos ver no livro o que fala aqui, ó. Tarô de Marcélia. O esqueleto mostra a necessidade de desenvolver a identificação com o seu corpo. Porque você vê que ele pisa ali, ele segura essa foice todo torto. O pé dele só tá aparecendo um pé, o outro não está. Como se ele perdesse um de seus membros ou tivesse perdido na vida. Será que essa carta pode trazer que cuidado ao se perder na vida? Cuidado a você não se encontrar a tua essência, a tua estrutura. Ossos fala de estrutura. O esqueleto mostra a necessidade de desenvolver a identificação com o seu corpo. A foice da lua minguante. Tempo de colheita. É o que traz no livro da carta de Marcélia. Aí diz assim, ó, tempo de colheita, né? Porque a foice ali, o que ele tá fazendo? Será que ele tá colhendo alguma coisa com essa foice? Em muitos baralhos, o nome da carta não é escrito por medo de que venha aquele cujo nome é pronunciado. A posição dos braços e da foice lembra o símbolo de Saturno. Essa é nova para mim. A posição dos braços e da foice lembra o símbolo de Saturno. Caramba, hein, gente? Que forte, hein? Então, vamos lá. Essa carta, de uma forma positiva, também vai estar falando de uma mudança, de uma transformação, mas aqui tá falando mais de colheita. Se alguém plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim, lei do universo. Colheita, se você estiver passando um processo difícil de mudança na tua vida, essa transição vai vir a colheita, porque aqui são tipo uns matinhos, umas folhas nascendo em meio à dor, em meio à morte, em meio à mudança, em meio à transformação. A foice simbolizando a colheita. Gente, essa carta pode estar falando de cura de doença nos ossos. Tá? Cura de doença nos ossos. Mas acho que é isso, tá? Esse livro aqui, gente, ele tira mais referência do tarô de Marcélia do que do tarô de Waite do que de Marcélia. Você acredita?
Tarô de Waite muito mais completo, tarô de Marcelle aqui, o livro só tá dando algumas pinceladas. Só porque a gente gosta mais do tarô de Waite, né? Gente, então é isso. Carta positiva e negativa da morte, não tem como falar se ela é positiva ou negativa, porque vai depender da colocação, da posição da carta, da pergunta. Se alguém tá muito doente e você tira essa carta querendo saber se a pessoa vai morrer ou não, é isso que vocês precisam tomar bastante cuidado, que eu quero ressaltar aqui. Tomem cuidado ao tirar carta para as pessoas e elas fazerem perguntas perguntas como fulano me traiu, se a minha esposa já me traiu, se meu esposo já me traiu. Não faça esses tipos de tiragem. Nem para vocês, nem para ninguém. Ao não ser que você estiver com o teu emocional muito bem equilibrado, tá? Tarô é coisa séria, não é brincadeira. Não façam tiragem se a pessoa chegar, vê aí se fulano me traiu, vê se não sei quem me traiu. Porque você não sabe o estado emocional daquela pessoa. Eu só respondo traição e morte quando a espiritualidade fala para mim, pode falar. Caso contrário, eu não falo. Eu não falo. E outra coisa, se você pergunta se a pessoa vai morrer e sai a carta da morte, nem sempre vai estar falando de morte, porque a carta da morte ela simboliza a transformação, o renovo, a mudança. Então, se de fato a pessoa vai desencarnar, deixar o corpo, é uma coisa. Então, tome bastante cuidado com essas questões, tá? E façam tiragens positivas, né? Como que vai ser se eu comprar tal coisa? Como que vai ficar a situação se eu viajar para tal lugar? Saiba fazer as perguntas certas para que a resposta seja clara, tá? Às vezes até eu tenho essa dificuldade de fazer a pergunta correta, porque vem cada pergunta para mim que vocês não têm nem noção. E aí a gente tem que estipular uma boa pergunta muito bem clara para que venha uma resposta também muito clara, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A aula da carta da morte traz aí, né, um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, mas é isso, gente. Carta da morte, ela traz mais um símbolo de mudança, de transformação, de renovo, de passar pelo ardente, né? De passar pelo sofrimento. Mas vindo aí uma vitória muito grande, é o que ela mais fala, sabe? E pode também, outras cartas também pode falar, tipo assim, eu tenho um ente querido que ele está muito mal, eu quero saber se ele vai falecer esse ano, né? Pra gente poder preparar a família, pra poder trazer os filhos pra visitar, já aconteceu do tipo, né? E aí não sai a carta da morte, mas sai outras cartas que também está simbolizando que a pessoa vai desencarnar. Então não é a carta da morte em si que está falando de morte física, de desencarne. Outras cartas podem trazer também esse significado, essa resposta. Tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima aula.